As crianças vão sair agora. Bom dia antes, né? Bom dia, igreja. Amém. Para você que está aqui hoje, qual é a marca distintiva de um cristão? Pode responder. Qual que é a marca distintiva do cristão? O que distingue o cristão? Que deveria, né? Não sei se... Que deveria distinguir o cristão de uma pessoa que não segue a Cristo. Servo. Mas a marca mesmo que Jesus fala para nós, que nós seríamos reconhecidos como cristão. João 13, ele fala o seguinte, não é esse o texto nosso hoje não, tá bom? Ele fala o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Se tiveres amor, nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo por amar. Você já sentiu o amor de Cristo nessa igreja? Amém. E eu, como pastor, sinto abençoado, né? Por essa igreja, pelo amor que vocês têm por mim. Apesar de que nosso amor, ele não é perfeito. O de Cristo é perfeito. E hoje a gente vai falar isso, o amor de Cristo, mas o amor em ação. Porque o amor, ele leva a gente a fazer algo. A questão do mundo hoje, ele tem várias interpretações sobre o que é o amor. Nós, como cristãos, só sabemos o que é amor por causa do amor de Deus por cada um de nós, tá? Então, nós vamos ler um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, tá bom? Esse copinho d'água aqui é uma demonstração de amor. Obrigado, Rogério. Às vezes a gente está engasgado aqui. Aguinha. Vamos orar? Vamos orar antes. Pai querido, nós cantamos, nós louvamos o Senhor nessa manhã. O Senhor tem sido tão bondoso e amoroso com cada um de nós. Essa semana nós temos muitos motivos de agradecer ao Senhor pela tua misericórdia. A misericórdia é um gesto de amor, porque o Senhor teve por cada um de nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente possa aprender com a tua palavra e que a gente saia daqui mesmo sentindo que o Senhor nos ama, mas também sentindo a necessidade de compartilhar o amor que o Senhor tem por nós. O verdadeiro amor que vem de um conhecimento da tua graça, da tua pessoa, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 em diante, diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e que de nosso conhecimento foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o vosso estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o meu labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais as grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, e se é que estáis firmados no Senhor, pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros,
por toda alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso Deus, Pai de nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Não sei se você teve aqui na pregação há uns domingos atrás, que eu preguei sobre Atos 17. Atos 17, Paulo está caminhando ele vai para Tessalônica, prega o evangelho em Tessalônica, muitos se convertem, tanto judeus como gentios. E lá em Tessalônica ele é perseguido, tanto ele como Silas como Timóteo, que é a equipe missionária que estava ali. E eles têm que sair às pressas para Bereia. De Bereia, Paulo vem para Atenas. E ele deixa essa igreja recém-formada em Tessalônica. E a questão toda aqui dessa perseguição que há, a saída, causa em Paulo uma inquietação com relação à condição que ele deixou a igreja em Tessalônica. E esse é o contexto desse texto aqui. Ele está agora em Atenas, ele continua em Atenas, e ele escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, que é essa carta que nós estamos lendo aqui, né? E o versículo 3 ele fala nessa questão. E se a gente parar um pouquinho para pensar na vida de Paulo ele era um perseguidor implacável da igreja. Se você também lê Atos, ele persegue a igreja, ele pede cartas para perseguir a igreja em vários lugares, ele puxa cristão de dentro de casa pelos cabelos, ele consente com o apedrejamento de Estevão, que foi um mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja. E o que acontece com Paulo? Um homem que era zeloso pela fé dele, pela igreja, pelo judaísmo, ele era zeloso pelo judaísmo, e de repente, o encontro com Jesus passa a ter uma nova visão das coisas. E é isso que eu queria, a primeira coisa que a gente pudesse ver, que é o novo nascimento. O que causa e causou em Paulo o novo nascimento? Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa a olhar para o cristão e para o mundo de uma forma diferente. E sem o novo nascimento não tem como a gente amar como Jesus amou. O nosso amor é deficiente, sempre vai ser. A gente, mesmo antes de ser cristão, né, eu amava meus filhos, amava minha esposa, mas quando eu conheci a Cristo, eu entendi o que é realmente o amor. O amor de Cristo nos constrange, porque quando a gente encontra Jesus e conhece o amor de Cristo, aí a gente fala, não, realmente eu não sei o que é amor. A gente só conhece o amor verdadeiro quando a gente conhece a Cristo, quando a gente nasce de novo, porque aí a perspectiva do mundo que nós vivemos e a nossa vida passa a ter um sentido diferente. Todo amor fora disso, ele é deficiente. Por mais que a gente veja algumas coisas que acontecem de pessoas que demonstram, de certa forma, amor, mas é um amor sem o conhecimento de Cristo, ele é imperfeito. Ele é seletivo, né? Ele não é um amor como Cristo amou o mundo. Ele é um amor que eu amo a quem me ama, faço bem a quem me faz bem. O amor de Cristo, ele é diferente de tudo isso. Uma tarefa para você, ler 1 Coríntios 13, que ele fala sobre o que é o amor de Deus, o que é o amor de Cristo, o que deve ser o nosso amor, né? Então, quando Paulo nasce de novo, ele começa a olhar e buscar aquilo que Jesus enxerga e aquilo que Jesus vê e aquilo que Jesus faria. Paulo viveu, ele fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Realmente ele buscou por esse amor. E quando a gente conhece a Cristo, o amor de Deus em nós vai sendo aperfeiçoado. Por isso que eu acho assim que a igreja é um lugar não
assim, não é um amor de concordância com todas as coisas, não, é um amor, né, de tolerância, de certa forma, mas é um amor que ama como Cristo amou, condena o que Cristo condenou. Não é um amor pelo pecado, né? Mas é um amor pela santidade de Deus, é um amor pela figura que Deus quer alcançar, pelo ser humano que Deus quer alcançar. Nós fomos alcançados pelo amor. Eu tenho certeza que se você nasceu de novo em Cristo, você começa a olhar e fala, nossa, que grande amor. Se você entender bem o que Jesus fez por você, né? Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o amor dele é sacrificial. E sem o sacrifício de Cristo, nós estaremos totalmente perdidos. Então, quando a gente entende isso, o amor da graça de Deus, quando a gente fala da graça, realmente, quando você entende a graça, Senhor, eu não mereço nada. Esse é o entendimento do amor de Cristo. Eu merecia uma condenação e hoje eu sou salvo pela graça, pelo amor de Cristo. Ele me amou aí quando eu era ainda pecador. E Ele buscou pela minha vida, né? E aí a gente tem a nossa resposta. Então, o novo nascimento, ele é o cerne de você começar a entender o amor de Deus e de você amar verdadeiramente as pessoas. Por isso que quando Paulo vai e prega para essa igreja, olha o que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Ele fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados por um breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver. Paulo está falando, tem grande desejo de ver vocês, né, pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês. Menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois que a nossa presença ou alegria ou coroa, em que nos exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então ele olhava para a igreja de Tessalônica, aquelas pessoas que se converteram, e falou, nossa, vocês, eu quero ver vocês de novo, eu desejo ver vocês de novo, porque a nossa alegria, vocês são a coroa do nosso ministério. Quando você prega o evangelho para uma pessoa que você ama, né, e nós temos que amar as pessoas para pregar o evangelho, o ideal seria isso, né? E quando aquela pessoa se converte, você fica tão feliz. Quando aquela pessoa nasce de novo, agora ela entende o amor como eu entendo. Por isso que a igreja, ela tem que, e os discípulos de Cristo têm que ser reconhecidos pelo amor, um pelos outros. É como eu falei, nós somos deficientes na maneira que nós amamos. Por isso que as pessoas às vezes olham para nós, fala que é da igreja, faz isso, né? Mas não perdoa, né? As pessoas são críticas com relação a... Porque se nós falamos que seguimos a Cristo, nós temos que nos parecer com Ele, né? Então Paulo, ele tinha uma preocupação genuína pela vida espiritual dos irmãos de Tessalônica. Quando ele escreve essa carta, o capítulo 3, o que acontece? Como ele foi saído de lá por perseguição, ele está em Atenas, mas o pensamento dele vai, como é que eles estão lá espiritualmente? Como é que está a fé dessa igreja que eu plantei? Né? E eu tenho assim, é interessante que Paulo, ele tem uma memória e ele conhecia pessoalmente aquelas pessoas. E ele ficava pensando, fulano, eu preciso fazer alguma coisa. E ele fala assim, olha, eu não podendo mais suportar, né? Porque lá não tinha celular, viu, irmãos? Não tinha chamada de vídeo nem nada, né? Paulo não ia falar assim, como é que tá aí, irmão? Ô, irmão, não sei o que e tal. Não tinha isso. O que ele tinha eram informações. Como é que está a igreja lá? Como é que Olha, quando vocês saíram de lá, a perseguição está severa para aquela igreja. Isso ele sabia, né? As pessoas estão sendo perseguidas por seguir a Cristo. E Paulo sabia disso porque ele foi perseguido por seguir a Cristo. E todo aquele que é cristão, que vive o evangelho, ele é perseguido de certa forma. Perseguição severa em alguns lugares e não tão severa em outros, né? Se você trabalha, você está num ambiente que não tem cristãos e você começa de repente a orar, você vai perceber que as pessoas vão olhar para você diferente, né? Algumas vão admirar e nossa, que bonita a sua fé, mas outros vão ficar meio incomodados com aquilo. Se você está lendo a Bíblia,
Esses dias lá nos Estados Unidos, um menino levou a Bíblia, estava lendo a Bíblia no intervalo que ele tinha, e ele foi expulso da escola porque estava com a Bíblia na mão, né? Estados Unidos, que é um país livre, né? Teoricamente livre, mas as pessoas se incomodam. Então a perseguição é algo que acontece. Então Paulo, no versículo de 1, ele fala assim, então, 3:1, fala, pelo que não podendo mais suportar, mas o cuidado por vocês, me pareceu nos bem ficar sozinhos em Atenas, né? Então eu falei, eu vou ficar sozinho, mas eu vou enviar Timóteo, é que ele fala mais para frente. O 5 fala assim, foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei indagar ao estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, né? Então ele fala assim, olha, eu fiquei tão preocupado, e estou preocupado com vocês porque eu sei que essa perseguição pode gerar em vocês uma fraqueza. Essa perseguição pode gerar em vocês um esfriamento da fé, né? Então Paulo tinha uma preocupação com relação à igreja. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter com os irmãos. Isso é uma demonstração de amor. Quando a gente percebe e está convivendo na igreja com um grupo tão grande de pessoas, né? Os nossos laços são estreitos para alguns, né? E mais dispersos, né? Para outros. Mas quando a gente percebe que o irmão não está bem na fé, qual que é a nossa atitude? Paulo, ele entendia que quando uma pessoa não estava bem da fé, ele teria que estar mais próximo. E isso é o grande incômodo dele, eu não posso estar aí. Eu não posso estar aí com vocês. Ele tinha uma preocupação genuína com isso. Tem que haver alguma coisa nessa igreja. Alguém tem que estar aí com vocês, para caminhar com vocês, né? No 1 Tessalonicenses 5,14, ele diz assim, fala assim, exortamos também, irmãos, que admonesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos com todos. Não era só uma tarefa de Paulo ou de Timóteo que ele ia enviar, não, mas é uma tarefa de todos nós. Ele fala aqui, olha, exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Aquelas pessoas rebeldes que tem na igreja, né? Que eu conheço muitos aqui, né? Rebeldes, duros de coração, né? A gente tem que admoestar. Às vezes a gente troca, tá? A gente consola aquele que está rebelde, né? E exorta aquele que está fraco. Aqui Paulo fazia as coisas de uma forma diferente. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, né? Tem vezes que a gente está tão desanimado, não vou na igreja, não estou mais querendo fazer nada, né? Consola. Se você está num momento difícil, o consolo do irmão é tão importante, né? Então ele está falando, irmãos, entre vocês aí, observa as pessoas que estão convivendo ao seu lado. Nós como pais, eu sou pai, eu sei, às vezes eu sou meio lerdo, né? Quem me conhece sabe que eu sou meio lerdo. Às vezes eu não percebo, né, a situação de um filho. Às vezes a Zita senta do meu lado e fala assim, você está percebendo que fulano está assim? Eles não estão aqui, então eu vou falar mal deles, né? Você está percebendo que fulano está mal? Né? E eu não estou percebendo. Falo, conversa com ele. Fala, conversa você. Não, conversa com ele. Aí eu vou conversar com o filho, às vezes tem alguma coisa, né? E com o filho a gente tem uma compaixão, né? A gente percebe que a gente é muito, muito exortador, né? Com o filho, às vezes o filho está mal por algum momento, a gente vem e dá aquela lapada. Isso é muito fácil para nós. Mas consolar, abraçar o filho quando ele está uma necessidade diferente, tem que ter um pouco de sensibilidade, tem que ter um pouco de amor. E o amor de Cristo, ele mostra para nós o que e como nós devemos agir. Por isso que a gente tem que saber a dose certa do que a gente faz, né? Ampareis os fracos, sejam longânimos com todos, paciente com todos. A gente tem que ter paciência, a gente tem que olhar para as pessoas da mesma forma como que Cristo nos olhou. Da mesma forma que nós gostamos quando Cristo tem paciência com a gente. Como Ele nos corrige com amor. A disciplina é severa de Deus. Mas Ele disciplina aquele que ama, né? E o Pai também disciplina aqueles que amam, né?
Mas Paulo ele não tinha uma preocupação aqui com eu vou falar uma coisa aqui rapidamente, não é com relação à perda de salvação, tá? Essa não é a preocupação de Paulo, porque uma vez cristão, sempre cristão. Nós cremos isso aqui nessa igreja. Se você creu em Cristo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não perde a filiação divina, tá? Porque não depende de você, depende dele. Então, Paulo não estava preocupado com a igreja que ia perder a salvação, não. Ele estava preocupado com o testemunho da igreja. Uma igreja bem espiritualmente, ela testemunha a Cristo. O 1 Tessalonicenses, o Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. É um pouquinho para trás, 2 livros para trás. Ele fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo, o Senhor. Então, como eu falei, a gente vai sendo aperfeiçoado pelo amor de Deus, né? E Deus ele tem o cuidado dos seus filhos. E como filho, Deus nos acompanha toda a nossa caminhada. Então, eu como pastor creio piamente que nenhum cristão verdadeiro, nenhuma pessoa que nasceu de novo perde essa condição, né? Nenhum cristão perde essa condição de salvação. Então, Deus é que vai operando em nós todas as coisas, né? Então, Paulo ele tinha uma preocupação que uma igreja que estava espiritualmente abatida, ela não testemunhava. Uma igreja que estava pessoalmente abatida, você sabe disso. Se você está mal com o Senhor, você não consegue pregar o Evangelho. Se você está mal com o Senhor, você não consegue exortar e caminhar com o irmão que está ferido, que está cansado, né? Essa era a preocupação de Paulo. Se vocês estiverem mal, o testemunho de vocês vai refletir sobre isso. Se a perseguição está afastando vocês da igreja, então as pessoas que estão ao redor de vocês vão ver Cristo em vocês. Não vão sentir o amor de Cristo entre vocês. Essa era a preocupação genuína de Paulo, né? Outra coisa é que nem todo que frequenta a igreja entendeu o Evangelho. Nem todo que tem na igreja realmente é cristão. Tem pessoas que ficam anos e anos na igreja, né? Tem testemunho de pessoas que passam a vida inteira na igreja e agora eu entendi. Agora eu entendo o Evangelho. É bom estar no convívio com pessoas que nos amam e tudo, mas é diferente quando eu entendo o amor de Deus, eu passo a amar. Eu passo a servir. Eu passo a me preocupar com os outros. Essa é a essência daquilo que Paulo está falando, né? Essa preocupação que Paulo tem que ter. E se você não tem preocupação com como que está a igreja, como que está o seu irmão na fé, você tem que talvez rever a condição sua de cristão. O amor de Cristo, ele requer de nós ação, atitude, né? E o que Paulo fez? Ele fala, no 2, ele fala assim, então, enviamos nosso irmão Timóteo. Quem que era Timóteo? Timóteo era um rapazinho novo, que tem um testemunho muito bom da avó e da mãe, que pregam o evangelho para ele se converte. Quando Paulo sai, na segunda viagem missionária, ele pega Silas com ele e vai e pega Timóteo. E fala, Timóteo, vamos caminhar comigo. Isso é uma questão que eu acho interessante de Paulo. Discipulado é caminhar junto. E ele vê em Timóteo alguém que pode ajudar ele no ministério, né? Então ele pega Timóteo e caminha com Timóteo. E essa é a primeira missão que ele dá para Timóteo. Você imagina um rapazinho novo, tá? Que depois se tornou pastor de uma igreja. 1 e 2 Timóteo é uma carta que ele escreve para esse pastor. E ele envia Timóteo para levar para aquela igreja exortação, consolação, né? Fortalecer eles na fé, para que possa trazer para ele notícias de como estava a igreja. E Timóteo era uma pessoa muito importante para Paulo, né? Lá em Atos 17, fala, manda Silas e Timóteo para mim, que eu estou precisando deles, né?
Mas ele pega Timóteo, que era uma pessoa muito importante para ele, e fala, você vai para lá. Que é mais importante como eles estão do que como eu estou aqui. Eu me seguro aqui, mas eles estão precisando de você. E ele envia Timóteo, não uma pessoa fraca. Olha que ele fala de Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, que ele vai para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então eu vou mandar esse Timóteo, esse cara de confiança minha, esse cara que está do meu lado, caminhando comigo, que tem passado pelas tribulações junto comigo, eu vou enviar até vocês, para que ele possa ajudar vocês a caminhar, a crescer, né? Uma questão do cristianismo também e do amor é essa questão da abnegação. Eu vou fazer a vontade daquilo que Deus tem me pedido. Timóteo não tinha essa questão assim, será que é a vontade de Deus? Não, era a vontade de Deus, ele sabia disso. Então, um jovem pastor vai para aquela cidade de Tessalônica para ajudar aquelas pessoas. Demonstração de amor que age, que não fica parado. Não é só a questão da oração que é importante. Eu tenho certeza que Paulo ele fala, orei por vocês, intercedi por vocês, mas vai lá, Timóteo. Eu preciso de notícia de como eles estão, né? Primeira missão pastoral de Timóteo, ele envia Timóteo para isso. Essa questão do exortar, desanimado e tudo, isso aí tinha com relação a Timóteo, ele sabia como fazer. Então Timóteo ia chegar naquela igreja com aqueles irmãos, ele ia caminhar com aqueles irmãos, ia falar para Paulo, está acontecendo isso, né? Deus é que faz com que a gente cresça. No versículo 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, fala assim, meu Senhor vos faça crescer. Uma coisa, irmãos, que a gente sabe, tá? É como eu falei do pai que conhece muitos filhos, ele sabe que um filho tem um crescimento e uma maturidade diferente do outro. Então, ele usa o filho naquilo que o filho pode fazer para auxiliá-lo. Mas quem dirige todas as coisas, estou falando de nós como pai, nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Então Deus, ele olha, quando Paulo olhou e se interessou por aquela igreja, Deus estava presente naquela igreja. Ele sabe exatamente o que você precisa para crescer. E ele sabe exatamente aquilo que ele vai permitir que você passe para que você cresça. Deus sabe disso. Deus, ele olha para você e fala, esse irmão ele está fraco nessa área, esse irmão está pecando nessa área. E quando Deus enxerga, ele vai usar dos meios soberanos dele para mudar o seu coração e a sua vida. A nossa trajetória nesse mundo, nessa vida, é dirigida e cuidada por Deus. Paulo sabia disso, mas Paulo também sabia que Deus usa irmãos na fé para isso. Paulo sabia que Deus usava como instrumento irmãos da fé, mas é Ele e é Deus que faz o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Por isso que a gente não se gloria quando uma pessoa se converte, porque a gente não se gloria quando a pessoa tem sucesso na vida cristã, porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, não a nós, né? E ele fala assim, olha, e o Senhor vos faça crescer. Paulo tinha essa noção, eu vou mandar Timóteo, mas o Senhor que vai fazer vocês crescer. É o Senhor que vai fazer vocês aumentar no amor um para com os outros, no versículo 12, tá? Como também nós para convosco. Essa questão do amor que aumenta, por isso que eu falei, nós somos deficientes e nós amamos de forma deficiente, mas nós podemos aumentar no amor, aumentar na fé. Isso é o que a gente tem que ter de noção. E ele continua no 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Quando a gente ama perfeitamente e aprende a amar como o Senhor, a santidade da nossa vida vai também sendo vista. Se nós parecemos com Cristo, nós somos santos. Nós não pecamos, né? Nós não somos perfeitos, nós temos uma natureza de pecado que nos leva a pecar, mas a presença de Deus e o encher do Espírito faz com que a gente caminhe em santidade.
Essa é a possibilidade. E só tem essa possibilidade quem nasce de novo. Não tem como. Uma pessoa que não conhece a Cristo não vai ser santa nunca. Isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então, Paulo está falando, nessa caminhada, vocês vão caminhar em santidade, isso vai sendo trabalhado pelo Senhor, na presença de Deus, até que o nosso Senhor Jesus volte. Esse tempo de caminhada cristã, de pai cuidando do filho, né? Nós somos limitados, mas Deus não é. Então Deus vai aperfeiçoando eu e você no amor. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando, né? Outra coisa que o amor, ele leva, e Paulo fala isso, o amor leva a gente a falar a verdade, né? Não mentir com relação ao que o cristão vai passar. Olha o que ele fala no 3. A fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque nós vemos e sabeis que estamos designados para isso. Olha, todos nós, se você decidir seguir a Cristo, se você entendeu o Evangelho de Cristo, se você nasceu de novo, saiba de uma coisa, você vai ser perseguido, vai ter tribulação. A sua vida não vai ser a mesma, não vai ser um mar de rosas, vai ter muitos espinhos no caminho. É isso que Paulo falou, eu falei com vocês aí, que seguir a Cristo não é como seguir qualquer religião, mas é seguir uma pessoa que causa um incômodo aonde vocês vão estar. Seguir a Cristo causa um incômodo em todos os ambientes que nós vamos estar. Desde nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, em todos os lugares. Seguir a Cristo causa incômodo nas pessoas. Você, no mundo que nós vivemos hoje, quando tudo é relativo, né, você tem que tolerar todas as coisas. Quando você se coloca como cristão, eu sou contra o aborto, né? Eu sou contra as armas, isso é uma posição pessoal minha, tá, irmãos? Eu sou contra o adultério, eu sou contra a mentira, eu sou contra o relacionamento homossexuais. Quando eu me posiciono no mundo que nós estamos vivendo, o que causa isso? Revolta em pessoas ao nosso redor, né? Isso não me leva a agredir pessoas que pensam diferente. E para o cristão isso pode se levar a ser agredido. Então ele fala assim, ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E no 4 ele fala, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então quando Paulo estava lá, alguns judeus ficaram com inveja e começaram a perseguir a ponto de querer matar mesmo, né? Então ele tem que sair de lá, ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas, e esse é o contexto que eu falei para vocês. Mas ele larga uma igreja que ia continuar sendo perseguida. Pessoas que começaram a caminhar com Cristo que iam ser perseguidas. Pessoas que iam olhar para ele e falar, vocês agora estão deixando a nossa religião para seguir esse Cristo, essa seita, né? Essa era a questão. E aí eles começaram a ser perseguidos também, né? E essa é uma questão que o amor fala aquilo que vai acontecer. Por isso que eu sou tão contra alguns evangelhos que falam sobre prosperidade, sobre facilidade. Vida cristã não é uma vida fácil. Não tem nada que se compare, mas não é uma vida fácil. Porque a gente convive com gente pecadora e nós somos pecadores. Mas o cristão, ele é mais afetado e deve ser afetado pelo pecado. Tanto dos outros e principalmente quando do seu próprio. Pecado para nós tem que ser abominável. Eu tenho que fugir de uma relação, de qualquer coisa que ofenda a Deus. Nós temos que buscar por Deus, sempre por Deus. E eu não sei se você está passando por tribulação, mas tem uma história de uma mulher chamada Joni Eareckson.
que com 17 anos ela foi fazer um mergulho e ela bateu com a cabeça no fundo, ela não sabia a profundidade. E esse acidente dela tornou ela tetraplégica. Tetraplégica não tem movimento nem dos pés nem das mãos, dos braços, tá? Só do pescoço para cima que ela conseguia movimentar. E é interessante que hoje você coloca no YouTube aí, Joni Eareckson, você vai ver uma mulher palestrante. E ela fala assim: no meu acidente Deus curou a minha alma. No meu acidente Deus curou a minha alma. Né? A gente pensa assim, puxa vida, agora, né? Eu estou passando por tanta dificuldade, o que eu vou fazer? Eu tenho falado muito isso, que ou você se aproxima de Deus ou você se afasta de Deus. Né? Olha o que Paulo fala em Filipenses 1:29. Eu geralmente não leio muito texto não, mas quando você fala de amor, né, a gente fica meio tocado. 1:29 diz assim: porque vos foi concedido, isso ele está falando para uma outra igreja, viu? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o crerdes nele. É interessante, né? A graça de sofrer por Cristo. Não só crer nele, né? Então, quando a gente crê em Cristo, a igreja de Atos, quando foi perseguida, eles louvavam a Deus por ser perseguido por defender o nome do Senhor. É estranho, né? Senhor, por amar o Senhor, acima de todas as coisas, eu tenho sofrido perseguição. Louvado seja o seu nome. Eu não vou te negar. Essa é a visão, né? E o amor, né? O amor de Deus, ele é demonstrado por nós, né? João 3,16 fala assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. Ele entregou Jesus, Filho perfeito, o homem perfeito, por amor de cada um de nós. Toquinho falou de 1 João 3,18, né? Eu vou falar o 3,16, que eu não gostei que ela começou a falar da pregação. Né? Quer ser pregadora, filha? Vai estudar. O 3,16, 1 João, eu gosto de 3,16, viu, irmãos? Não tem nada místico nisso, mas eu gosto de 3,16. Todo 3,16 tem alguma coisa muito da Bíblia, né? Fala, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Se você não crê nisso, você precisa nascer de novo, crendo nisso, tá? Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu sei, eu tenho certeza que nenhum de nós está nesse estágio de amor. A gente sabe, tá? Na mente a gente sabe, mas na atitude você dá a vida pelos irmãos. A Bíblia fala que eu tenho que dar a vida pela minha esposa, né? Nossa, eu daria a minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas dá a vida pelos irmãos. Amar o vosso inimigo. Esse amor de Deus é um amor tão constrangedor, porque a gente começa a ver a impossibilidade, né? E amar gera tribulação, amar gera sofrimento às vezes, porque quando você ama uma pessoa e ela não segue a Cristo, a gente sofre. Se você não sofre por uma pessoa que está próxima de você e não conhece a Cristo, a ponto de orar por ela, de clamar por ela, de pregar para ela, então alguma coisa está errada nesse amor. Paulo, ele fala com relação a isso, que ele fala, eu sou devedor, né? Paulo entendeu bem o que é isso. Paulo entendeu muito bem o que é isso. Por isso que ele, como exemplo aqui de um cristão,
que ama, não é? E uma coisa interessante, esse texto fala muito sobre fé. Fé e amor caminham juntos. Se você ama nas características do que o cristão tem que amar, então certamente você tem fé. Se você ama a ponto de abrir mão das suas preferências pelo irmão, então a sua fé também é grande ali, né? Caminham junto. Fé e amor são base da espiritualidade, né? Estão ligadas diretamente. Aumentou no amor, aumentou na fé. Diminuiu no amor, diminuiu na fé. Isso é fruto do Espírito, né? Que fala assim, fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, né? Domínio próprio, todas as coisas. O amor, ele gera um crescimento espiritual, uma santidade de vida, né? Isso é muito importante. E uma coisa interessante também, que o amor de Paulo fazia com que ele se alegrasse. Nós cantamos aqui, a amigo falou sobre alegria de estar na presença de Deus, alegria de ver os irmãos bem, né? E olha como Paulo fala isso, voltando para 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10, ele fala assim, agora, porém, no regresso de Timóteo, então Timóteo foi e Timóteo veio. Você imagina, não é uma distancinha pouca, né? Não é ver um carro dali, meia hora, não. Timóteo vai para Tessalônica, Paulo continua ele em oração, e a dúvida de Paulo, será que eles estão bem, será que eles não estão? Isso faz parte da nossa natureza e tal. E quando Timóteo traz de volta, e no regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo as boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Olha que legal. Ainda que de sempre guardais grata lembrança de nós, vocês são gratos por nós termos ido aí, né? Interessante. Quando a gente vai num lugar em que a gente faz a diferença, né? Eu penso quando o Daniel e a Patrícia vieram para cá com a família, eles passaram um ano aqui, né? E a preocupação deles era com a igreja de Moçambique, né? Como tem facilidade, a Patrícia olhava no vídeo, assim, ligava no vídeo, falava com aquela igreja lá, exortando. A irmã do Daniel, que é uma cristã muito fiel, ela ia lá na igreja, visitava a igreja, caminhava ali com aquelas pessoas. A preocupação do Daniel e da Patrícia era, será que essa igreja está crescendo? Será que essa igreja está firme na fé? Né? Eles mandaram dois rapazes de Moçambique para fazer um curso teológico aqui, para voltar para ajudar eles lá. A preocupação dos dois é como que está essa igreja? Está crescendo na fé? Né? Quando eles voltaram depois de um ano, eles têm a grata alegria de encontrar uma igreja firme, uma igreja que não retrocedeu, né? E é a questão aqui de Paulo, essa alegria, sabe? Ele veio trazer notícia da fé de vocês, do amor de vocês. Vocês são gratos por tudo que nós fizemos por vocês. Gratidão é uma maneira da gente perceber se a pessoa realmente entendeu o Evangelho. Eu sou grato por pessoas que falaram do Senhor para mim. Eu sou grato, né? Sou grato pela sua vida, na minha vida, né? Desejando muito ver vocês, né? Como, aliás, também a vós outros, né? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé e apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então, nós estamos passando um momento difícil, mas a alegria dessa notícia que vocês estão bem nos consola. A alegria da notícia que vocês estão bem nos alegra, né? Então, Paulo, quando Timóteo volta trazendo essas notícias, para ele é um deleite, né? Saber todas as coisas. Porque agora vivemos e vocês estão firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. Nós alegramos, falando, Senhor, louvado seja o Senhor por essa igreja,
Louvado seja o Senhor por esses irmãos, porque eles estão crescendo, eles estão com fé, eles estão com amor um pelos outros. O 4, 9 e 10 ele fala assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Né? Ele fala, olha, o amor que vocês têm um pelos outros, o próprio Deus colocou no coração de vocês. Eu estou alegre por isso. O 10 ele fala, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês estão uma igreja que está amando, uma igreja que está cuidando um dos outros, uma igreja que está viva, firme, forte, mas vocês precisam melhorar. Nós precisamos melhorar, irmãos? Amém? No amor? Né? Às vezes a gente fala assim, eu não estou sentindo que os irmãos me amam, né? Uma vez eu estava falando com um rapaz e ele falou assim, eu estou nessa igreja, ninguém me ama, ninguém liga para mim. Eu falei, não. E você ama alguém da igreja? Eu falei assim, não tinha pensado nisso, né, pastor? Eu falei, você tem se disposto a ajudar uma pessoa? Você está discipulando alguém? Eu falei, não, pastor, estou precisando ser discipulado. Eu falei, tá, mas às vezes você discipular uma pessoa traz alguma coisa para você, né? Irmão lá de São José, da época eu estava lá, tá, irmãos? Não vou falar o nome dele não, porque o amor de Cristo nos constrange. Mas é um cara hoje que está muito bem, tá? Muito bem com o Senhor. Mas naquela época ele estava assim, sabe? Então, ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes a gente passa por isso. Mas o que a gente tem que olhar será que a graça de Deus me basta? Será que eu posso realmente agora, depois que Jesus me amou, eu posso olhar para esse amor de Cristo que Ele teve por mim, sem merecimento nenhum, eu posso olhar para o irmão que está num momento difícil e caminhar com ele? Isso é a igreja, irmãos. Essa igreja só vai encher quando a gente começar a olhar para as pessoas e falar, eu preciso realmente praticar o amor de Cristo. Praticar o amor que Cristo teve por mim. Preciso crescer em fé e amor. Né? E para a gente pensar sobre tudo que a gente viu hoje, eu queria você poder fazer uma pergunta para você. Como talvez você pode entender que você está crescendo em amor? A gente está crescendo em amor quando a gente passa a não preocupar com a gente mais. Porque o amor de Cristo basta para mim. Né? Mas eu sei que tem pessoas que estão fracas, sei pessoas que estão precisando que eu estenda a mão, que eu busque ajudar. Então, se eu estou crescendo, eu tenho muito pouca preocupação comigo mesmo. Eu confio em Deus, Deus está cuidando. Mas eu começo a olhar para as pessoas. Né? Eu lembro de Jesus quando ele estava caminhando, os discípulos eles estavam preocupados com comida, preocupado com as coisas assim e tal, e Jesus ele estava preocupado com pessoas. Ele olhava para uma viúva que tinha um filho que tinha morrido, e ele parava, ele olhava um cego, e os discípulos falaram, nossa, esse cara está perturbando, está falando. E Jesus estava olhando para as pessoas. Né? Ele estava enxergando aquilo que os discípulos não enxergavam. Né? E a gente está crescendo em amor quando a gente começa a olhar para onde Jesus está olhando. Para o coração das pessoas que precisam ser tocadas. Olhando para missões, olhando para o bairro, olhando para a minha família. Quando eu começo a olhar para as pessoas com o amor de Cristo, interessar pelas pessoas. Né? Como as tribulações e lutas podem fazer a gente crescer? Né? Tribulação e lutas que a gente passa tem que nos levar a buscar a presença do Senhor. Se você está começando a desistir um pouco de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar, alguma coisa está errada. Teologia
do sofrimento é uma teologia que nos aproxima de Deus. Má teologia no sofrimento é uma teologia que nos afasta de Deus. Se você está se afastando de Deus, provavelmente você não entendeu ainda. Deus permitiu que eu passasse por isso para mim depender mais dEle, buscar mais pela presença dEle, para que eu aprenda, para que eu possa um dia ajudar uma pessoa que está passando pelo mesmo momento que eu estou passando. Se você já perdeu uma pessoa que ama e você vai no velório, é diferente. Se você nunca morreu uma pessoa realmente que você amava, tal, você vai naquele velório, você vê aquelas pessoas chorando, você não se comove, você não tem compaixão, você está ali, né? Agora, se você realmente já sofreu a dor de uma perda, você vai num velório diferente. Você olha para o sofrimento das pessoas, você tem compaixão. O sofrimento tem que levar a gente a se aproximar do Senhor. O sofrimento tem que levar eu a ter amor e compaixão das pessoas que sofrem. Então a gente vai crescendo nesse mundo, né, com permissão de Deus, algumas situações que a gente passa, porque Deus está cuidando da minha vida e da sua vida, né? Como que eu posso também participar do crescimento espiritual da igreja? Como que eu posso? Eu sou jovem. Você está servindo na igreja em quê? Eu sou velho. Você está servindo na igreja em quê? O que você está sendo usado por Deus dentro da igreja que eu estou inserido? Desse contexto de pessoas, né? Eu, sinceramente, irmãos, eu me pergunto muito, porque eu realmente eu tenho muitas falhas como pastor, tem muitas situações que eu, sabe, às vezes o irmão fala assim, irmão, o pastor, eu estava lá doente, o senhor não foi me visitar. Realmente, eu falei, nossa, Deus, que besteira, né? Como que eu não, né? Nenhum telefonema, nenhum WhatsApp. Isso acontece às vezes, sabe, irmãos? Então, às vezes, a pessoa me exorta, eu falo, nossa, glória a Deus por esse irmão, está falando, né? Preciso que o senhor está aqui presente comigo. A gente tem que ter, sabe, pessoas ao nosso redor que falam, olha, você tal, né? Tem coisas que eu não consigo fazer, mas essa é a questão. Você tem o coração de olhar para as pessoas da igreja e também estender a mão e cuidar das pessoas? Quando Paulo manda Timóteo para essa igreja, ele está preocupado, né? Quando Timóteo vem de volta, ele fica alegre, porque é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está testemunhando, é uma igreja que está amando, né? E eu quero que você está visitando essa igreja, você tenha sentido o amor da igreja por você. Às vezes tem uns visitantes que vêm aqui e eu pergunto na diaconia, vocês viram quem que é, qual o nome da pessoa, né? Porque às vezes eu saio do púlpito e a pessoa já foi embora, né? Geralmente o visitante, ele sai, né? Mas eu falo para a diaconia, conversa com essa pessoa, dá um abraço nela, fala com ela, às vezes ela precisa de uma oração, né? Está vivendo uma luta. Esse sentimento, né, de olhar para a pessoa, se importar com ela, é um sentimento que nós como cristãos temos que ter, né? Nós como cristãos temos que ter. Às vezes eu vou em algumas igrejas, mesmo como pastor, não falo que eu sou pastor, né? E as pessoas vêm recebendo, oi, tudo bem, senhor visitante? Quando eu falo que sou pastor, eu falo, não, pastor, você quer me dar uma palavra? Não. Né? Às vezes as pessoas oferecem assim, né? Foi uma vez na Assembleia de Deus aí em Virgínia, né? Lá eles têm uma questão, eles cantam uma música assim, sua presença aqui nos trouxe alegria. E todo mundo batendo palma, pá, 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 né? Isso constrange às vezes alguma pessoa, mas eu achei tão bonito, sabe? Uma recepção da igreja, né? E eu quero que essa igreja receba bem pessoas. Eu quero que essa igreja sirva e ame de verdade, né? E eu preciso amar. Eu preciso crescer no amor do Senhor, pelas pessoas da igreja, pelas pessoas de fora. E o amor de Cristo em nós vai sendo aperfeiçoado. Nós temos muito para caminhar. Muito para caminhar. Mas eu me alegro de olhar para pessoas aqui e ver que amam, verdadeiramente amam. Amém? Vamos
encerrar o nosso culto com uma canção de amor, né, Toquico? Todo louvor é de amor, né, Toquico? 1 João 3,18, né, Toquico? Então...